Muito bom dia a todas e todas. Estamos começando mais um programa Sem Tramela Cultura aqui na TV A Sua Voz. E hoje o meu convidado, a gente sempre traz uma pessoa interessante aí para trocar ideia com a gente, é o Alex Vedovato Kukmanski. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação e pelo convite. Eu agradeço também a atenção dos ouvintes. Espero contribuir muito bem aqui com esse programa. Com certeza. Olha só, Vedovato italiano, Kukmanski polonês. Fala muito sobre a história da nossa região. Você é meu colega historiador, né? Já vamos falar mais sobre o assunto. Você consegue... A minha primeira pergunta vai no sentido de você falar um pouco da sua própria história, se possível conectar aí com a nossa história regional e o que você fez da vida, Alex, até virar historiador, professor. Sim. Atualmente é professor na Marcolino, né? Sim. Então, eu sou filho de um gaúcho que veio de São Valentim. Que em grande parte também ali com seus 9 anos veio para Santa Catarina, principalmente em questão da colonização, expansão ali nos anos 80 também, principalmente na região ali de Águas Frias, que é a região onde que a família do meu pai basicamente se imigrou para essa região. Coincidentemente, no mesmo ano ocorreu a grande enchente de 83, né? Que é famosíssima. E aí a ida dos meus pais, do meu pai e dos meus tios para Águas Frias pela rota tradicional foi meio complicada, porque a ponte estava destruída. E aí eles tiveram que dar toda a volta por Coronel Freitas, ir pelo cotovelo para chegar em Águas Frias, atual Águas Frias, que em grande parte na linha Porto, que faz a divisa entre Águas Frias e Coronel Freitas, só que a divisa é feita pelo rio mesmo. Já a minha mãe, ela é natural de Santa Catarina, ela nasceu em... Que é Vedovato, italiano. Mas provavelmente veio do Rio Grande do Sul também a família dela. Sim. Ela é natural de Coronel Freitas, mais especificamente na linha Cairu, que coincidentemente faz fronteira com a linha Porto, que em grande parte foi ali onde que meus pais começaram a se conhecer e tudo mais, ali com os seus 16 anos. A minha mãe, ela teve as suas aventuranças pelo Brasil. Ela foi, junto com uma irmã dela, para Minas Gerais, trabalhar em postos, aqueles paradouros normais, lanchonetes. E aí, depois, ela voltou para Santa Catarina e nessa segunda vinda, ela conheceu o meu pai. E aí, em grande parte, nesse conhecimento, eles começaram a basicamente namorar e tudo mais. E até a gente tem uma piadinha interna na família, mas esse daí eu vou deixar muito pessoal, né? Que aí o meu pai teve a intenção de ter alguns filhos. O primeiro foi o meu irmão, que é o Alan Kukmanski, que hoje trabalha na Nova. Já trabalhou aqui na Sua Voz? Já trabalhou aqui na Sua Voz. E eu nasci em 1999. Basicamente, se pegar aquela questão lá de geração X, Y, Z, eu sou a geração milênio. Então, eu basicamente nasci no raspa do tacho do século XX. Ainda no século XX. E aí... a minha inspiração de ser historiador veio muito por questões tanto familiares, mas também pelos filmes, né? Não vou dizer que não, mas alguns filmes me inspiraram a ser historiador. Eu também, mas conta os seus aí. Os clássicos, né? Indiana Jones...
a Múmia. A gente vê Indiana Jones, arqueólogo, tá? A gente quer ser a mesma coisa. E aí quando vai ver na realidade... A realidade é outra. É outra. Também, aí foi me aflorando durante a minha própria educação formal, no ensino básico, esse gosto. Principalmente nos ensinos fundamentais, anos finais, e no ensino médio. Que aí eu comecei a pensar, realmente fazer história como a minha profissão, né? E aí, de lá pra cá, foi... Aí foi para a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Sim. Ainda bem que na sua época já tinha, porque é uma universidade relativamente nova, né? Enfim, foi um grande marco aqui para a região oeste, Sim. a vinda da Universidade Federal, né, Alex? Alex ou Alex? Alex. Alex. Vamos lá, tomara que eu não erre. Alex, somos historiadores, né, colegas. Eu gostei da sua autodescrição lá, que você é um historiador sempre em formação. E isso é uma verdade plena, né? Eu também, a gente se considera sempre em formação, porque a gente sempre está se reciclando, sempre está aprendendo. E a história, como qualquer ciência, ela também evolui, né? Agora, outra parte da sua autodescrição que eu achei mais chamativa, que é o youtuber falido, pra gente entrar no tema de hoje. Por que você é um youtuber falido? Aí é um pouco mais uma crítica ao próprio sistema do algoritmo do YouTube, né? Que geralmente quando a gente olha alguns vídeos, principalmente vídeos relacionados a algumas situações, como por exemplo, que agora está tendo a CPI das bets, que em grande parte, pessoas que promovem esse tipo de plataforma têm um engajamento maior do que pessoas que tentam passar um conhecimento. Mesmo que seja um conhecimento que faça as pessoas pensarem, isso é meio que irrelevante até pelo próprio algoritmo. Se não for algo sensacionalista, algo que seja de imediato, por exemplo, um dos meus maiores vídeos que pegou visualizações bem rápido foi sobre a nomeação do Papa. O assunto da onda, né? Que ou tem que ser específico ou tem que ser muito chamativo. Então, o YouTube, ele trabalha nessa questão, meio que sensacionalista. E aí, na história, a gente trabalha um pouco sobre isso, né? A gente estuda sobre o sensacionalismo e tudo mais. E como que o sensacionalismo se torna até maléfico para a população. Sim. Tipo, por exemplo, pegar um trechinho de uma fala mal contextualizada e colocar numa thumbnail ou num título. E para uma pessoa que, né, o povo brasileiro, infelizmente, né, não é tão letrado e se baseia muitas vezes em informação disso, de título, de enfim, chamada no próprio WhatsApp, e no YouTube também não é diferente. Mas, Alex, você é youtuber de um nicho, o nosso nicho, né? De história. No meu caso, eu sou consumidor, né, desse tipo de conteúdo. O que você acha do YouTube ser utilizado como plataforma de divulgação científica? Vamos direcionar mais para a história, né? Depois, eu sei que você tem um vídeo que você fala dos youtubers historiadores. Deixa eu lembrar aqui, tem o Nerdologia História. Bom, Pirula não é de história, mas ele fala às vezes. Leitura Obriga História, que é do Iclis, lá que é doutor pela UFSC, né? Fala sobre esse assunto aí dos youtubers historiadores, já que você é um. Sim. Né? Então, alguns youtubers, por exemplo, hoje em dia, eu vejo muito o Henrique Caldeira, que é o Estranha História, que ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem um canal de YouTube relacionado mais à relação entre ciência e religião. É um cara que está em ascensão no YouTube, e outras pessoas, como por exemplo o Leandro Carnal, que muitas pessoas associam o Leandro Carnal principalmente pelas palestras, né? Mas ele é o historiador, né? Foi meu professor, inclusive. E falam que ele é filósofo e tudo mais, mesmo que ele tenha filosofia, a formação principal dele é história.
Principalmente em questão que a universidade dele, se eu não me engano, acho que ano passado fechou uma pós-graduação em História, que é a Unicinos ali em São... Que ele é dono da Unicinos? Não, a Unicinos fechou o curso de pós-graduação em História, que basicamente se tornou um baque ano passado. Sim, eu fiquei sabendo, claro. Sim. Que é onde que o Leandro Carnal se formou em historiador, né? Depois ele foi para a Unicamp, em São Paulo, né? E fez toda a carreira lá como professor na Unicamp. Né? E daí, outro historiador que também trabalha nessa questão, tu mencionou nerdologia, que é o Felipe Figueiredo. Sim, ele é muito bom. Ele também tem o Xadrez Verbal. Que é só áudio, né? Que é um áudio, é um podcast mais raiz, vamos dizer assim. Mas tem vídeo também, igual esse aqui. Ele basicamente se tornou um dos pioneiros, não é o pioneiro, porque a primeira pessoa, a historiadora a se tornar youtuber foi a Débora Aladim, que ela começou... Tatuando ainda? Tatuando. Ela começou o seu canal em 2011, 2010. Mais ou menos nesse período. Ela também é colega de instituição do Henrique Caldeira, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, que são contribuições principalmente para algumas questões e dúvidas que geralmente a população em si tem sobre algum determinado assunto. Por exemplo, sobre esquerda e direita. Esse é um tema, né? Galera, presta atenção nas aulas de história, na escola, no ensino fundamental, enfim, no ensino médio, porque não é tão difícil assim, né, para entender direita e esquerda, mas vamos lá. É que, em grande parte, se torna uma dúvida que a própria população tem dos próprios conceitos e de onde que esses conceitos se originaram na história. No caso, direita e esquerda vem da Revolução Francesa, né? Sim. E aí, tipo, por exemplo, quando a gente apresenta essas informações, geralmente vem alguns feedbacks meio bons. Mas sempre tem aqueles que gostam de criticar e tudo mais. Eu não sei você, Alex, né? Você tá em sala de aula e tal. Mas eu confio mais nessa nova geração. Eu não sou pessimista. Tem muita gente que é pessimista, mas acho que eles estão tendo mais discernimento do que as gerações anteriores, sabe? Acho que sou mais velho que você. Não vou entregar a minha idade aqui, já sou quarentão. Do que a minha geração, eu diria assim. Sem sombra de dúvida. Acho que eles têm mais tato para lidar com essas informações. Sim. Acho que até esse período que a gente vive de desinformação, de fake news, enfim, acho que até tem um lado positivo que é isso, tentar abrir a cabeça dos mais novos, né, e realmente entender os conceitos, né, para não sair propagando mentira, né, que infelizmente é isso que está acontecendo, e muitas vezes uma mentira tem o poder de, por exemplo, vencer uma eleição. Como diz o ditado, né, a mentira contada 1000 vezes se torna verdade para aquelas pessoas. Sim, exatamente. Alex, vamos falar do seu canal. Tem vários vídeos interessantes lá. Eu vou começar com... Bom, você também... Depois a gente vai falar disso, mas você transita pela arqueologia. Sabe, pessoal? Arqueologia, que é aquela ciência que cavuca a terra em busca de artefatos que explicam a história. Então, a arqueologia também é uma ciência que dá, digamos, suporte à história. No seu canal tem um vídeo sobre o Egito, que é um assunto do momento aí. Eu vou perguntar para ti porque eu também não estou inteirado do que aconteceu, o que descobriram lá, quais são essas novas descobertas. Queria que você falasse sobre seu vídeo que fala dessas novas descobertas que aconteceram no Egito. Que tem gente aí que já está espalhando que são os ETs novamente. Sim. Enfim, aí, né, pessoas como você, divulgador científico, historiador, professor, tem a missão aí de falar, né, mais, digamos, cientificamente. Então, isso até casa um pouco com o meu trabalho de conclusão do curso, que foi o uso da tecnologia na arqueologia. LIDAR, né?
principalmente a arqueologia da Guerra do Conflito, Uhum. que é basicamente o estudo dos campos de batalhas e tudo mais, de forma arqueológica. Uhum. O uso de tecnologias, principalmente tanto o LiDAR, tanto o radar, tanto o sonar na arqueologia, está contribuindo bastante para algumas situações, como por exemplo aquele caso dos caras que pegaram o submarino e foram visitar o Titanic e o submarino explodiu. Uhum. Que é o submarino Titã, né? Que teve a homenagem ao Titanic. O problema é que hoje em dia existem tecnologias que podem fazer isso sem você ir no lugar específico, principalmente com um material precário, como por exemplo aquele submarino, que é algo precário. Sim, então ainda você vai fazer uma viagem dessa sob o risco, né, É. de morrer, como aconteceu. Como por exemplo, aí tem que calcular a pressão da água, tem que calcular a pressão do ar dentro Aham. da própria embarcação e como que isso vai se comportar dentro do próprio ambiente marítimo. Aham. E aí o sonar ele vem para sanar isso por conta que em grande parte ele usa múltiplos feixes que faz essa varredura e transforma o objeto digitalmente em 3D. O SAR, que é a tecnologia que eles usaram, é um tipo de um raio-x das estruturas, principalmente internas, como por exemplo nas pirâmides eles fizeram esse raio-x para ver como é que era por dentro, conforme a dimensão da pirâmide em si. E aquelas estruturas que foram divulgadas em um congresso, elas não foram publicadas. Por quê? Porque eles fizeram a divulgação no congresso e o artigo que eles fizeram foi de 2022. E é esse que é o problema que geralmente eu indago, né? Que até para os meus alunos, se essa descoberta fosse tão importante, por que eles não publicaram lá em 2022? Mas o que anunciaram de descoberta? Que é basicamente estruturas abaixo das pirâmides, Aham. que são basicamente alguns pilares. Aham. Existe essa questão da teoria da conspiração e tudo mais, que envolveram até os ETs e tudo mais. Botaram até um Nikola Tesla no meio, para tu ter a noção. Que teve uma passagem que o Nikola Tesla disse que as pirâmides foram usadas para energias e tudo mais. A gente não sabe se a gente pode atribuir essa frase a ele, né? Que... em grande parte, o que foi achado seria hidrelétricas, né? Nesse pensamento conspiracionista e tudo mais. Só que tem um porém. Estruturas daquele tamanho, principalmente as pirâmides, mesmo que aquele estudo seja publicado e tudo mais, precisaria de um suporte na superfície. Sim. Porque é 25 mil toneladas de peso ali. Mas de fato o radar captou coisa ali na parte inferior. Ou não dá pra cravar? Não dá para cravar. Não dá. Beleza. Porque, primeiro, se tu pegar a imagem, ela é muito dissonante entre si. E outra, se fosse um pilar bem bonitinho, pela imagem da tecnologia ia aparecer o pilar inteiro embaixo da superfície. Ou seja, você utiliza, né? Você, por exemplo, como um profissional da arqueologia, utiliza o radar, o software, o que seja, e depois tem que ter uma leitura, né? Uma leitura daquilo para chegar a alguma conclusão. E assim caminha a ciência, né, Alex? Você tem que
fazer sua interpretação dos fatos baseada. Não é só lá e, né, não é achismo. E até existe um arqueólogo chamado Cornelis Stahl, que ele fez esses estudos sobre o uso da tecnologia LiDAR no geral, mas que serve para o uso de todas as tecnologias em si. Que é o conceito de não só acreditar na tecnologia, mas tem que ir naquele lugar. Sim. Um exemplo, em 2019 houve aquele grande achado maia das 60 mil edificações. Houve a varredura do LiDAR e os arqueólogos foram em campo confirmar isso. E confirmaram. Olha que legal. Cara, tem vários vídeos interessantes no seu canal. Agora, mudando de assunto, eu queria que você falasse sobre o novo cangaço em Araçatuba, interior de São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo também, só que Araçatuba tá mais pro oeste. Só pra galera entender, né? Tem o conceito de cangaço vem, né, do Nordeste, época do Lampião, né? Aquela coisa dos bandos entrarem numa cidade e fazerem uma invasão. Enfim, você explica melhor isso. E essa releitura do cangaço moderno que existe hoje em dia, né? Explique aí pra galera. Até, pegando como exemplo, é o caso que ocorreu em Criciúma. Criciúma também, né? Que eles cercaram a cidade inteira e sitiaram... Pô, mas aí é uma cidade grande, né? Como que fizeram isso? Eles cercaram a cidade, pegaram os pontos... Que geralmente o cangaço é cidade pequena, né? Pegaram, por exemplo, os quartéis, fecharam toda a parte de entrada e saída, tanto quartéis de polícia, bombeiros e tudo mais, para assaltar um banco específico. Se eu não me engano, acho que na época foi o Banco do Brasil. Quando foi isso? Foi em 2017, 2018, agora não me lembro, mas foi nesse período. Que em grande parte... isso também se replicou em outras cidades no Brasil. Um exemplo, se eu não me engano, acho que foi numa cidade do Pará, que também ocorreu a mesma lógica de salto. Que eles sitiaram a cidade, principalmente as partes centrais, né? Onde que tem os bancos e tudo mais, e fizeram algo bem organizado. Por exemplo... Já assistiu Velozes e Furiosos? Não, nunca vi. Existe o Velozes e Furiosos... peraí, tem um que se passa no Rio de Janeiro. Esse eu vi, esse eu vi. Esse específico. O Velozes e Furiosos 5, basicamente, ele trabalha com essa lógica de assaltar um banco. Só que tem um porém. O novo cangaço, ele vai assaltar o banco sem levar o cofre, como fizeram no filme. Ele vai e... Ele abre o cofre? Ele abre o cofre, tem gente dentro do banco que participa disso, em alguns casos. Não vou dizer os nomes, mas geralmente tem gente... Porque quando eles chegam, o cofre já tem que estar aberto, aberto. Né? Não é chegar lá para abrir o cofre. E outra, em banco, poucas pessoas têm acesso ao cofre. Se eu não me engano, acho que uma pessoa tem. E geralmente tem que ser alguém dentro do banco que faça isso. Faça esse meio campo com esses caras. Então, o novo cangaço, ele é uma lógica que pega a história lá dos cangaceiros e traz um pouco mais para a atualidade. Tem bandos que utilizam escudo humano, né? Amarra cidadãos no carro. Né? É o que aconteceu em Criciúma. Que tem até vídeos de pessoas amarradas no meio das ruas e... Sim. Mais ou menos é isso. Que legal. Legal, né? Enfim, estamos analisando aqui, fazendo correlações entre um conceito histórico e fatos da atualidade, né? Cara, outro vídeo que eu achei interessante, claro, tem uma explicação que chama a atenção porque eu sou paulista, né? Do Borba Gato. Mas eu queria que você fizesse uma análise como historiador mesmo, a partir do título que você colocou lá, Vandalismo ou Manifesto? Pra galera entender, Borba Gato é um bandeirante paulista, né? Os bandeirantes são idealizados como os heróis de São Paulo, então, os grandes heróis da história de São Paulo e do Brasil, toda essa história.
idealizada, mas nos últimos anos existe uma crítica em cima disso, né? Colocando os bandeirantes dentro de uma análise mais crítica no sentido de, né, teve problemas, foram prejudiciais para as sociedades indígenas, atacaram quilombos, escravizaram muitos indígenas guaranis aqui da região sul, da Argentina, Paraguai. Então, e muita gente, é aquela coisa, né? Nós historiadores sempre pensamos assim, de parte do presente para olhar o passado. E não só a gente, mas as pessoas, né, vão fazer a sua análise com base no tempo presente. E nesse tempo presente, o qual nós vivemos, existe uma crítica sobre os bandeirantes, né? Eu estava lá quando picharam o Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera. Mas o seu vídeo fala do Borba Gato, um famoso bandeirante. Eu vou fazer a comparação com o Leopoldo II, rei da Bélgica. Rei Leopoldo II, rei da Bélgica. Uhum. Que durante o finalzinho do século XX, quer dizer, começo do século XX, já retomando, e finalzinho do século XIX, ele emprega um zoológico humano no Congo. Sim. O que ocorre? No período ali da Copa, se não me engano, acho que foi na França. Copa? Copa ou Olimpíada. Uhum. Que houve manifestantes jogando, pichando a estátua do Leopoldo II na Bélgica. Uhum. Em que essa estátua ela teve que ser retirada. Teve vários exemplos aí ultimamente, né? Na Europa, Estados Unidos, né? Então, o mesmo exemplo que que é o Leopoldo II seriam os bandeirantes aqui no Brasil. Só que, né, em São Paulo, até agora, pelo menos o poder oficial, digamos, o governo de São Paulo, não abre mão, né? Os bandeirantes continuam sendo os heróis de São Paulo, né? No caso que você falou do Leopoldo II e de outras estátuas, tipo, teve do Cristóvão Colombo, Sim. que foi vandalizada nos Estados Unidos e tiraram definitivamente, ela foi jogada no mar. Aqui ainda isso nem entrou em pauta, né? Vamos analisar quem que é o prefeito de São Paulo e quem que é o governador de São Paulo. Uhum. Eles não vão querer... Que é o Tarcísio e o Ricardo Nunes, né? Então, eles não vão querer fazer isso nem a pau. O nome do palácio do governador é Palácio dos Bandeirantes. Uma das rodovias mais importantes de São Paulo e do país é a Rodovia dos Bandeirantes. O fundador da minha cidade, Domingos Fernandes, um bandeirante. Então, essa memória é muito forte. Hein? Sim. Até relacionando com algo aqui de Santa Catarina, tem a questão do Araçaí, né? Que é a região demarcada entre Saudades, Cunhaporã e um pouquinho de Pinhalzinho, que é aquela terra indígena e tudo mais. Tinha-se a ideia de jogar esses povos indígenas numa cidade chamada Bandeirantes. Existe esse projeto, né? Existe esse projeto. E é meio que contraditório, né? Pelo nome da cidade e os povos indígenas. Então, pelo menos muda o nome da cidade, né? Então, basicamente, dá para se considerar um manifesto? Dá. Mas pessoas com má índole interpretam como... não má índole, mas sim... que tem um pouco aparato histórico e tudo mais, vão dizer que é depredação. Agora, se eu pedir e fizer um plebiscito em São Paulo, principalmente nas regiões periféricas, e pessoas que identificam os bandeirantes como caras que mataram bastante indígenas e tudo mais, que eles fizeram isso na realidade, existe uma vasta documentação histórica. Sim. Eu acho que seria feita a retirada, principalmente do Borba Gato, principalmente por essa questão envolvendo os massacres que foram feitos. Né, Alex? A história está sob constante movimento e a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Mas vamos esperar, né? Porque assim, muita coisa que acontece, né, nas nossas cidades, no país,
tudo mais, é fruto da ação da sociedade civil, né? De repente, um plebiscito para decidir o destino de uma estátua, isso, né, seria inédito, eu acho, no Brasil. Por exemplo, final da Guerra Fria, ruína da União Soviética, muitas estátuas do Lenin foram tiradas da Alemanha, da antiga Alemanha Oriental, da República Tcheca. Então, esse é um movimento que sempre teve na história, né? Sim. Vamos pegar povos antigos lá que estão até na Bíblia, que, por exemplo, o rei X toma o poder e explode, deita abaixo o monumento anterior, né? Isso sempre aconteceu. Poxa, teríamos, né? Quando historiadores se encontram, dá para falar muito, muito. Então, Alex, muito obrigado por aceitar o convite, né? Outro dia você pode voltar aí para falar sobre arqueologia, sobre o lidar, né? Você citou, ainda bem que deu tempo para falar um pouco, mas daria para fazer um programa só sobre isso, que foi o tema da sua monografia lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E deixa o espaço aí para as palavras finais, manda um alô para os seus estudantes lá da Marcolino, que também foram meus ano passado. Então, eu quero agradecer pelo convite e também quero agradecer também ao Bruno, ao espaço aqui da Sua Voz, pelo convite e tudo mais. E também aos alunos, que é o que eles movem a cabeça de um professor, é os alunos e tudo mais, querendo ou não. Em grande parte também eu quero agradecer aos meus pais, meu irmão e tudo mais. E é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Alex. Então é isso, galera. O programa Sem Tramela volta amanhã, o Sem Tramela Esporte, com o Dirceu Suzin. E o Sem Tramela Cultura estará de volta semana que vem, quinta-feira, às 11h30, ao vivo aqui na TV Sua Voz. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos.